Boa noite. É com muita alegria que eu me coloco diante de vocês hoje para compartilhar algo que o Senhor trouxe ao meu coração e, quem sabe, levar algo ao seu coração, entregar algo novo, algo diferente, algo que toque você verdadeiramente. Eu queria, antes de começar, pedir para que você que está em casa e vocês que estão aqui hoje numa quantidade enorme de irmãos, fechassem os olhos agora e me ajudassem em oração. Eu preciso da ajuda de cada um de vocês hoje. É difícil estar aqui, há uma responsabilidade em estar aqui, e a intercessão e a ajuda de cada um de vocês em oração fará com que esse tempo de aprendizado, de ensino, seja melhor para todos nós. Fecha teu olho aí. Senhor, obrigado pela oportunidade de estar na tua casa, na casa dos meus irmãos, compartilhando a palavra que o Senhor preserva e cuida com tanto amor. Obrigado por ter trazido a tua palavra à minha casa, a tua palavra à minha vida. Obrigado por ter me encontrado há algum tempo atrás, perdido, sozinho, triste, e ter construído na minha vida uma história tão bonita. Pai, eu peço que hoje, nessa noite, o que o Senhor fez comigo há tanto tempo atrás, o Senhor possa repetir e fazer nesse lugar. Que a tua palavra viva transforme corações essa noite, e que a gente saia daqui completamente transformados, porque o Senhor tem poder para isso. E eu creio dessa forma. Ajuda-me a entregar a tua mensagem hoje, em nome de Jesus. Amém. Eu comecei orando de uma forma diferente do que a gente habitualmente faz, porque um dos problemas que nós temos no dia a dia é relacionado à memória. A nossa memória ela pode nos enganar. Ela pode trazer ao presente, trazer como algo muito próximo à realidade, coisas que de fato não aconteceram. Nossa memória, ela é algo difícil de explicar. Como explicar a memória? A memória é parte do teu cérebro, é algo que você pode exercitar, como se fosse academia, você vai exercitar a tua memória? Ou a memória faz parte de algo espiritual, algo ligado à alma, algo que você, eu e muitos não conseguem definir, apalpar, pegar? Como é? Parágrafos à frente, e a gente vai ler do versículo 15 ao versículo 18, e depois o versículo 26. Vamos lá? Jesus diz assim: se vocês me amam, obedecerão aos meus mandamentos. E eu pedirei ao Pai, e Ele lhes dará outro conselheiro, para estar com vocês para sempre. O Espírito da verdade. O mundo não pode recebê-lo, porque não o vê e nem o conhece, mas vocês o conhecem, pois ele vive com vocês e estará em vocês. Não os deixarei órfãos, voltarei para vocês. E depois o versículo 26, que diz assim: mas o Conselheiro, o Espírito Santo, que o Pai enviará em meu nome, lhes ensinará todas as coisas e lhes fará lembrar tudo o que eu lhes disse. Eu quero repetir o final desse versículo. Ele lhes fará lembrar tudo o que eu lhes disse. Jesus está diante dos discípulos, ensinando a eles, e João relata no capítulo 14, no 15, no 16, a respeito daquele que seria enviado, aquele que viria depois de Jesus, e que seria o elo entre Jesus e o povo dele. Aquele que, de uma forma que para mim parece estranha, decidiu morar dentro de mim e dentro de vocês. Deus decide fazer morada dentro de cada um de nós. A mim isso é bastante estranho. Por que que Deus decide vir habitar dentro do meu corpo, dentro da minha alma?
Por que que ele decide orientar o meu dia, orientar a minha noite, caminhar comigo? E quando eu me lembro de onde ele me tirou, isso fica mais difícil ainda. O primeiro versículo diz: se me amam, obedecerão os meus mandamentos. A palavra mandamentos, na minha Bíblia, que tem o texto em inglês junto, ela está em inglês como comando. A ideia aqui é a ideia de comando. Jesus está dizendo para os discípulos: vocês, se me amam, irão andar de acordo com tudo que eu tenho ensinado. Vocês seguirão os meus comandos. Vocês andarão no caminho perfeito que eu tenho indicado a vocês. Aí eu me pergunto, como é que eu faço para fazer isso? Como que eu faço para lembrar, para trazer à minha memória cada comando desses todos que estão na Bíblia, cada uma das vezes que Jesus ensinou alguma coisa, como é que eu faço para lembrar dessas coisas? A minha memória pode me enganar. Eu posso lembrar de uma parte do texto, lembrar do texto de uma forma errada, que não é a realidade do que Jesus estava querendo dizer naquele momento. Jesus continua dizendo que ele pediria ao Pai, e ele daria a cada um de nós um conselheiro para estar com vocês para sempre. A palavra para sempre, ela é muito forte. Não é hoje, não é amanhã, não é ontem. Como o pastor disse ontem, não é para um dia, 7, 70, 7 anos. É para sempre. A pessoa do Espírito Santo quer ter um relacionamento com você para sempre. Quanto tempo é para sempre? É muito tempo. Eu brinco com alguns que vêm às quintas-feiras aqui, que ficar brigado com pessoas que a gente sabe que vão estar conosco no paraíso, no céu, é complicado, porque é uma briga que dura muito tempo, porque para sempre é muito tempo, e a gente vai viver para sempre juntos. Essa é a proposta do Senhor. Por que é que Deus resolve conviver comigo e com você para sempre? Porque havia sido dada a Jesus uma missão. Jesus, enquanto esteve conosco aqui, ele tinha coisas a fazer. Ele tinha um dia para terminar e um dia para começar. Mas, na ausência dele, eu e você, nós precisamos ter convivência com o Espírito Santo para continuar fazendo as coisas que fizéssemos enquanto ele esteve aqui conosco. O para sempre não é um para sempre para te fazer vidente, poderoso, rico. É um para sempre para te fazer constantemente um servo do Senhor, um instrumento do Senhor nas mãos dele. E, caminhando com ele, possa representar bem o nosso Senhor e Salvador. Continuando o texto, Jesus fala que o Espírito da verdade, o mundo não pode recebê-lo, porque não o vê e nem o conhece. Mas vocês o conhecem, pois ele vive com vocês e estará em vocês. Jesus está dizendo da pessoa dele naquele momento. Ele está dizendo que para os que estão no mundo, para os que não têm experiências com o Senhor, falar a respeito de algo invisível é muito difícil. Quem é o Espírito Santo? Aonde ele estava? O que é que ele está fazendo? Aonde ele está agora? Os que não tiveram um encontro com o Senhor não conseguem entender essa relação que há entre o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Tudo o que ocorre, tudo o que acontece, todas as coisas, os milagres que presenciamos hoje, tem a ver com a pessoa do Espírito Santo andando e vivendo no meio de nós. Ele usa os médicos, ele usa os remédios, ele usa os conselheiros, as pessoas que andam conosco, para que você entenda, receba e sinta o amor do Pai. O próprio Senhor Jesus disse que a pessoa do conselheiro, ela viria para cada um de nós. Ela viria para habitar em cada um de nós e para nos fazer andar de acordo com a vontade dele. Você foi chamado para seguir, para caminhar e para continuar a obra de Jesus aqui na terra. Essa é a proposta do Evangelho. A proposta do Evangelho é que nós, cada um de nós, sejamos embaixadores
do reino de Deus aqui na terra. Até que ele volte, nós é que o representamos aqui. É um desafio, é algo difícil só de imaginar. Como é que eu, falho, pecador, cheio de defeito, vou representar Jesus aqui na terra? Como que ele coloca o microfone na minha mão e me traz à igreja para falar a respeito da palavra dele? Se eu for pensar do lugar de onde ele me tirou, é impossível estar aqui hoje. É impossível. Mas há necessidade de continuar a obra do Senhor. Nós precisamos do conselheiro para que a gente possa seguir caminhando e andando, e durante durante a caminhada, durante o processo, ser usado pelo Senhor para alcançar pessoas, para falar a respeito do amor dele, para entregar algo para uma pessoa que, no coração do Senhor, ela precisa ser resgatada. E ele precisa da tua boca, ele precisa das tuas pernas, ele precisa que você vá e fale em nome dele. Ele termina esse pedacinho dizendo assim: não os deixarei órfãos. Imagina a condição daqueles discípulos, tirados de barcos de pesca, cobradores de impostos, gente de todo tipo como a gente, que caminham com Jesus durante um tempo, veem milagres ao vivo, veem os sinais do Senhor acontecendo, paralítico andando, cego enxergando, e de repente Jesus disse: ó, eu vou embora. Eu não vou ficar aqui para sempre. Chegará o dia em que eu vou para o Pai, mas não fiquem aflitos, porque eu não deixarei vocês órfãos. Essa promessa do Senhor, ela tem que ficar dentro dos nossos corações. Jesus garante que para os que os amam, aqueles que o amam, e apenas para esses, a presença constante do próprio Deus se faria dentro de cada um de nós. O não estar órfão hoje é poder ouvir a voz do Espírito a cada momento. Essa é a condição de não estar sozinho, de não estar abandonado, de não ter um pai morto. Essa é a condição de um órfão. O nosso Pai está vivo e decidiu habitar dentro de mim e dentro de você. O conselheiro, versículo 26. O Espírito Santo, a quem o Pai enviará em meu nome, lhes ensinará todas as coisas e lhes fará lembrar de tudo o que eu lhes disse. Lembrar vem da ideia da memória, que é falha, que é enganosa, que nos distrai, que traz coisas que muitas vezes não condizem com a realidade. Algumas vezes, falando com irmãos da igreja e de fora da igreja, eu ouço histórias que quando a gente pergunta, mas como é que foi que isso aí começou? A pessoa não sabe explicar. Ela não sabe a origem do mal, a origem da briga, a origem da discussão. Ela não tem no coração de onde veio, porque a memória dela está ligada a uma parte da história. Agora, Jesus está dizendo que ele traria a pessoa do conselheiro, do ajudador, para que ele mesmo nos fizesse lembrar a respeito das coisas que ele estava ensinando. Eu só posso caminhar junto com o Senhor se eu tiver a presença do Espírito Santo dentro de mim. A única maneira de lembrar tudo o que está escrito nas Escrituras e de qual é a forma correta de aplicar os textos é tendo dentro de mim a pessoa bendita do Espírito Santo. Eu preciso ouvir a voz do Senhor. Eu preciso ter relacionamento com Ele. Eu preciso da orientação dEle dia após dia. Como agir, o que fazer, para onde ir, devo, não devo, faço, não faço. E a única forma de caminhar dessa maneira é tendo esse conselheiro que me faz lembrar, dia após dia, de qual é a vontade do Senhor, de qual foi o ensino do Senhor e do que é que o Senhor pretende para a minha vida no dia de hoje. Toda a Escritura foi inspirada por Ele. O Espírito Santo é o único que conhece tudo o que está aqui. Ele sabe como aconteceu a história, o dia que aconteceu, quem estava, quem não estava, o que estava acontecendo em volta.
Mas mais do que isso, Ele sabe como aplicar o texto para a tua vida hoje. Aonde estava o Espírito Santo, Gil, que eu não consigo ver o Espírito Santo? Aonde ele está? Aonde ele aparece na Bíblia? Ele aparece em Gênesis, no 1º capítulo. O Espírito de Deus fez as coisas acontecerem. Pelo poder da palavra dele, as coisas se fizeram reais. Ele estava durante todo o tempo que Jesus caminhou com os discípulos. Jesus, ele teve que se esvaziar da condição de Deus dele. Ele não poderia estar aqui na terra como Deus. Ele precisava estar aqui como homem. E como homem, ele dependeu o tempo todo da orientação, do poder e da ação do Espírito Santo, para que os sinais acontecessem, para que a conexão dele com o Pai fosse real e verdadeira. Sem a presença do Espírito Santo no dia a dia de Jesus, ele seria um homem, como nascido de mulher, um homem. A diferença que há é que a conexão de Jesus com o Espírito Santo, ela era 100%. Era uma conexão limpa, sem chiado, sem ruído, sem pecado no meio. Completamente limpa. O tempo todo ele estava conectado com o Espírito. Aonde mais o Espírito Santo estava? Ele estava pertinho de você, bem pertinho de você, quando ele te convenceu a respeito do pecado, da injustiça, do mau caminho e da condição de perdido que você estava antes de se encontrar com Jesus. O próprio Espírito foi te buscar. Ele foi até você, ele te alcançou, ele trouxe uma palavra, um louvor, um texto, uma mensagem, para que você estivesse aqui hoje. Aonde mais o Espírito estava? O Espírito, durante todo esse tempo, estava mantendo as coisas em ordem, porque o mundo só é possível de ser habitado, porque Deus tem mantido a condição da criação dele. Porque se Deus tirar a mão, se Deus parar de cuidar, em muito pouco tempo isso acaba, isso derrete, vírus contamina, a mata acaba, a natureza não floresce. Se Deus não estiver providenciando o crescimento e a criação das coisas, o mundo acaba. Aonde mais está o Espírito do Senhor? Além de estar dentro de cada um de nós. Ele está buscando nos transformar de dentro para fora, a cada dia. Deus entregou algo para que nós pudéssemos ser transformados dia após dia. A cada novo dia, uma nova lição. A cada novo passo, uma nova orientação, um novo conselho, um novo comando. Jesus nos apresenta uma proposta que está entre a salvação e o senhorio. A proposta de Jesus é que ele venha a ser o nosso Senhor e Salvador. A figura do Salvador é muito fácil de aceitar, pessoal. Vida nova, perdão de pecados, adotado na família de Deus, agora eu sou parte da família de Deus. A minha ficha está limpa, comecei de novo. Isso aí é... Aonde você fizer uma proposta dessa, o povo abraça. O problema aqui está na questão do senhorio do Senhor. O Senhor Jesus, ele quer ser Senhor da minha vida e da tua vida. Como é que faz para você servir a alguém com quem você não tem relacionamento? Como é que o comando, como é que a ordem do Senhor vai chegar até você de forma que você possa andar de acordo com a vontade dele? Só há um meio. Você precisa ter relacionamento com o Espírito Santo. Ô Gil, esse negócio é difícil. Como é que faz para ter relacionamento com o Espírito Santo? E eu confesso para vocês que, para mim, isso também não foi natural. Não foi de um dia para o outro. Não foi instantâneo, não foi algo como fazer uma pipoca, que você bota fogo e ela estoura e está pronto. Eu precisei viver uma crise. Uma crise. Eu queria andar de uma forma correta, eu queria ser aquele personagem bíblico, aquele que anda de acordo com a vontade do Senhor, fazendo a vontade dele e caminhando de acordo com os ensinos dele. Mas eu não conseguia. Para mim era impossível. Impossível. Eu sabia o que tinha que fazer, mas eu não conseguia fazer. Eu sabia para onde eu tinha que ir, mas eu ia para outro lado. Eu sabia o que eu tinha que falar, mas eu me calava. E essa incapacidade
foi gerando em mim uma crise. É difícil, eu quero andar desse jeito aqui que falaram que o crente é. O crente é assim, mas eu não consigo ser assim. As pessoas que vão à igreja são A, B, mas eu não sou, eu sou F. Eu não consigo andar dessa forma. Se você está na mesma condição que eu estou, se você passa pelas mesmas dificuldades em que eu estava quando me deparei com esses textos e com esse ensino ainda no seminário, a conversa hoje, o papo hoje é com você. A sua memória está fraca? Você não sabe nada a respeito da palavra de Deus? Você não tem ouvido a voz do Senhor? Você tem o desejo no coração de andar de acordo com a vontade, com a palavra dele, mas você nem lembra qual é a vontade, qual é a palavra dele. Quando você vê, você já foi para outro canto. Você vive essa crise? Essas coisas te acompanham? Essa frustração caminha com você? Jesus prometeu que ele daria a você o Conselheiro, o Espírito Santo, aquele a quem o Pai enviou, aquele a quem todas as coisas foram criadas por meio dele e com ele. O que conhece a palavra de trás para frente e de frente para trás. A promessa de Deus é que ele venha morar dentro de você. Gil, ele não está aqui não, porque eu não estou escutando. Eu tento, eu falo, eu oro, eu peço, mas eu não consigo. Nem sei quem ele é. Há alguns textos no Novo Testamento em que os discípulos indagam aqueles que haviam crido e às vezes até sido batizados a respeito do batismo de fogo, do batismo com o Espírito Santo. E a resposta, algumas vezes, é: não sabemos quem é. Eu fui batizado no batismo de João. Eu nem sabia que esse Espírito Santo aí existia. Ah, Gil, mas hoje, não saber que o Espírito Santo existe, será que tem alguém que não sabe? Talvez até saibam que ele existe. Até saibam de ouvir falar a respeito das coisas que ele pode fazer. Mas a gente precisa olhar para dentro. E, de uma forma muito honesta e muito transparente, perceber se no dia a dia os conselhos para a tua vida vêm da parte dele ou vêm do teu desejo e da tua vontade, vêm da tua carne ou vêm do Espírito. Da onde vêm os comandos para o seu dia a dia? O que é que você tem ouvido? Da onde tem vindo a instrução a respeito de perdão, a respeito do pecado, a respeito da condição de servo, de obediência, de bondade, de mansidão, de domínio próprio? Da onde vêm as instruções com relação ao teu relacionamento, ao teu trabalho, aos teus amigos, aos teus filhos, pais? Como você tem caminhado no dia a dia? De acordo com a vontade de Deus? Ouvindo a voz do conselheiro, do ajudador? Seguindo os comandos daquele que decidiu morar em mim para sempre? Ou você tem andado de acordo com a sua vontade? Respondido de acordo com os teus desejos? Escolhido de acordo com o que mais interessa para você naquele instante? Eu digo sempre, 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 para minha filha e para os que estão mais próximos de mim: filha, se Deus está te falando para fazer, é porque você não ia fazer por vontade ou por desejo próprio. Ele te conhece. Ele sabe a respeito do hoje, do amanhã, do ontem. Se ele está te orientando a fazer assim, faça, porque esse não seria o seu caminho. Deus não vai perder tempo me dizendo para fazer uma coisa que ele já sabe que eu vou fazer. Então, se você ouve comandos da parte do Espírito Santo, se você tem o privilégio
de ser conduzido por Ele, se na tua vida essas coisas são corriqueiras, fáceis, glória a Deus. Mas eu quero falar hoje com os que não estão ouvindo, com os que estão com dificuldade para perceber a voz amável e doce de Deus. Deus é educado, Ele é amoroso. Ele não vai chutar a porta e entrar na força. Ele não vai determinar a respeito do que você deve fazer pela força, porque Ele tem força para isso. Mas Ele escolhe ser um pai amoroso, cuidadoso, que olha para os filhos, vendo o problema, vendo o defeito, manda a terceira pessoa dele mesmo morar dentro de nós para que fique mais fácil a conexão. Ele diz assim, olha, fica calmo. Eu sei que vai ser difícil, mas eu vou estar com você para sempre. A palavra diz em você. É dentro de você que Ele resolveu morar. O Espírito Santo resolveu morar dentro de cada um de nós. Mas não foi porque Ele não tinha para onde ir. Ele resolveu morar dentro de você e morar dentro de mim porque nós precisamos da misericórdia dEle todos os dias. Sem Ele, eu não consigo saber qual é a vontade de Deus. Se eu tentar adivinhar, não vai ser a vontade de Deus. Eu preciso de comunhão, de relacionamento, de amizade. Eu preciso ouvir a voz de Deus o tempo todo, para que a minha voz não fique mais alta. Eu preciso do Senhor desesperadamente, todos os dias. Irmãos, eu tive o privilégio de poder vir à igreja durante toda a pandemia. Para mim, a possibilidade de não estar aqui me trazia medo, desespero. Porque eu preciso me alimentar, eu preciso estar com os meus irmãos, eu preciso orar, eu preciso ajoelhar aqui dentro. Porque essas coisas fazem com que o volume da voz do Senhor fique mais alto na minha cabeça. Se você, como eu, precisa de ajuda para ouvir a voz do Senhor, se você está nessa crise de querer fazer o bem e não conseguir, se você sabe que não está andando do jeito que poderia andar, que os teus dias não estão totalmente alinhados com Deus, eu queria que você fechasse o olho em casa, aqui. A minha oração hoje é para que o Espírito Santo venha sobre cada um de vocês, mas venha de uma forma poderosa. Tome a tua vida, tome o controle, tome a rédea, a direção, e que a partir desse culto, a partir dessa noite, desse encontro, não seja mais a sua vontade, sim a dele. Não seja mais a sua voz, mas a dele. Que os comandos partam dele, porque a promessa dele é que ele não nos deixaria órfãos em tempo algum. Jesus está ao lado do Pai, graças a Deus. Ele ressuscitou e está lá, intercedendo por cada um de nós. Mas ele pediu ao Pai que enviasse para andar ao seu lado, com você, em você, para sempre, a pessoa maravilhosa do Espírito Santo. Nós não podemos vir à igreja, fazer parte do corpo de Cristo, sem ter o Espírito Santo dentro de cada um de nós. A gente não pode ser como aqueles que foram indagados a respeito do Espírito Santo e disseram, eu não sei quem é, nem ouvi falar. Se ele existe mesmo, não esteve aqui, porque a igreja só existe por conta da obra do Espírito Santo. Nós só estamos aqui reunidos hoje porque o Espírito Santo se fez presente e moveu você, o teu carro, a tua vontade, os teus compromissos para estar aqui hoje. Que você não tenha vindo até aqui para cumprir algo a respeito de um rito, de um ritual ou de uma obrigação. Que a tua presença hoje nesse lugar seja realmente
por uma busca de relacionamento com o Espírito do Senhor. Que o Espírito da verdade invada o teu coração, te rasgue, tire de você tudo que faz parte da tua vontade e coloque a vontade do Pai no teu coração, que é a verdade absoluta na tua vida, e que você possa dizer: eu ouço a voz de Deus perfeitamente. Além de ouvir a voz do Senhor dia após dia, eu tenho conseguido obedecer mais do que eu obedecia ontem. A palavra diz a respeito de comandos. São comandos. O conselheiro é esse que dá comandos. E você tem a opção de obedecer ou de não obedecer. E como eu digo lá no Retiro com Deus, para quem já esteve lá já ouviu. Se você é daqueles que decidiu não obedecer, eu te respeito. Porque tem que ter muita coragem para, depois de conhecer o Senhor, escolher por um caminho diferente do que o que Ele propõe. Eu prefiro obedecer. E espero que para vocês isso também seja uma realidade. Obrigado por vocês que estão em casa. Obrigado por cada um dos que estão aqui hoje, pela paciência, pelo tempo. E de verdade, que o Espírito Santo possa habitar dentro de você e transformar a tua manhã, a tua tarde e a tua noite. Que Ele transforme a tua volta para casa. Que Ele transforme a forma como você vai entrar em casa hoje e como você vai falar com as pessoas que ficaram lá. Que seja algo perceptível para os que estão à sua volta, que algo aconteceu, que algo mudou, e que eles te perguntem o que foi que aconteceu com você, por que você está assim, e que você possa compartilhar com eles que Jesus morreu e ressuscitou, foi morar com o Pai, mas mandou para sempre, o ajudador. E Ele está morando dentro de mim e pode morar dentro de você. Amém? Obrigado.